sempre achava que tinha que ser tudo mais rígido, né? Eu tinha que dar conta, eu tinha que seguir aquela alimentação, eu tinha que fazer 1 hora e pouco de exercício. E aí, às vezes, eu tinha tantas coisas e não fazia nada. E aí, entender que, às vezes, eu não preciso fazer não 100% algo, eu posso fazer um pouco menos, me permitiu colocar outras possibilidades na minha vida, como, por exemplo, fazer meia hora de uma atividade e ser suficiente. Eu me sinto, assim, muito diferente com isso hoje. Eu posso esquecer as receitas, eu posso esquecer as comidas e outras coisas, mas essa maneira de pensar diferente, isso pra mim é o principal. Isso vai continuar agora, então eu te agradeço muito por isso. Às vezes eu tinha que tantas coisas e eu não fazia nada. Quantas de nós já não passamos por isso? Talvez você agora esteja passando por isso. Talvez você agora seja a mulher que está tentando fazer 1 hora de exercício físico todos os dias, dormir cedo, acordar cedo, fazer meditação, fazer yoga, se alimentar bem, fazer sua própria comida, tomar seu chá. E chega no fim do dia você está exausta. Na verdade, chega na hora do almoço, você já não consegue nem parar em pé e você precisa de um café para ter energia e você pensa, caramba, mas eu não devia estar tomando café, mas eu não consigo. Vem aqui comigo hoje, presta atenção nesse podcast, que pela primeira vez eu vou trazer a análise de um caso concreto. Eu sempre falo das minhas clientes nos episódios, quando a gente está falando de alguma doença, algum sintoma específico e eu menciono alguma cliente que superou isso, mas eu nunca trouxe o caso concreto para analisar aqui com vocês. É a primeira vez que eu vou fazer isso porque essa cliente, ela tem um quê, alguma coisa que pode conectar com muitas de vocês. Eu já trabalho como terapeuta Ayurveda há muitos anos, mas eu decidi me tornar mentora esse ano e comecei a fazer esses processos de mentoria porque eu entendi esse lugar, eu entendi que não é só sobre Ayurveda, é sobre vida. É sobre desafios, é sobre se olhar, é sobre aprender a se escutar, é sobre entender que cada um é único. É sobre entender que não adianta eu tentar colocar em prática as coisas que o Ayurveda me fala se aquilo não fizer sentido pra mim naquele momento. Não adianta tentar colocar as coisas como eu tô vendo um influencer colocando, como eu tô vendo uma terapeuta colocando, como eu tô vendo alguém na internet, alguém que eu sigo colocando. A minha vida é diferente, a minha vida é a minha vida. Então, foi por isso que eu entrei nesse lugar de mentora e essa mentoria especial encheu meu coração de alegria, porque realmente me mostrou que esse é o caminho. A Débora, que é essa minha cliente, ela já tinha passado por mim num processo de detox e ela voltou quando ela descobriu sobre a mentoria, porque ela me disse, Yara, eu quero me conhecer, eu quero ser mais inteira na minha vida, eu quero estar mais presente, eu quero me sentir bem, eu quero ter controle sobre a minha vida, eu quero me sentir viva. Então, nós começamos o processo. E ela mesma disse, né, nessa última sessão, ela me falou em que pese existisse a vontade de ter essa transformação, de me cuidar, de aprender a colocar em prática as rotinas do Ayurveda, de autocuidado, alimentação, tal, eu percebi que eu tava tão cansada, eu tava tão exausta, que eu não conseguia tomar nenhuma decisão. Eu não conseguia fazer o básico. E era exatamente isso, né, que estava acontecendo. No caso dela, nós fizemos 6 sessões de mentoria. Agora eu reformulei a mentoria, porque ela foi uma das primeiras, e aí depois eu reformulei para 8 sessões. Mas ela fez esse formato de 6 sessões. Durante 4 sessões, tudo que eu colocava para ela fazer, toda sessão a gente termina com uma tarefa, algumas tarefas, 1, 2, 3 tarefas para serem feitas. E ela começava a fazer, mas ela parava. No 3º dia, no 4º dia ela já parava, ela não conseguia sustentar. Na primeira semana a gente fez, tentou fazer algumas, na segunda semana eu percebi a dificuldade, a gente conversou muito sobre isso, a gente foi aprofundando sobre isso, e aí eu coloquei tarefas mais simples.
Depois da terceira semana ainda mais simples, e ainda assim ela não conseguia fazer. Para você ter uma ideia, ela queria, né, fazer o exercício físico. E entendendo a situação dela, uma advogada com muitos compromissos, trabalhando o dia inteiro até muito tarde da noite, tendo clientes externos, ela realmente não tinha tempo para nada. A vida dela é muito, né, ela continua não tendo tempo, a vida dela é muito cheia de coisas, de compromissos do trabalho. E é algo que ela ama fazer, esse trabalho também é algo que traz muita felicidade para ela, então não é uma opção ela sair do trabalho, mas ela precisava aprender a equilibrar as coisas, né? E não tendo tempo, entendendo isso, tendo vindo de uma vertente de advocacia, né? Eu também sou formada em advocacia, eu trabalhei como advogada, né? Sou formada em direito, trabalhei como advogada, então eu sei um pouco desse meio. Eu comecei a trazer para ela coisas muito simples, então eu falava para ela, Débora, você não vai fazer 1 hora de exercício, você não vai conseguir agora, então vamos fazer só você gosta de dançar? Então você vai acordar, você vai colocar para despertar com música e você vai sair da sua cama e dançar por 5 minutos, 4 minutos, o tempo que for a música que você escolher. Escolhe uma música agitada e dança. Eu só quero que você movimente o corpo, que você dê aquela acordada no corpo e depois você vai para as suas outras tarefas. Mas se coloca presente nesse momento, nesses 5 minutos que você for dançar, esteja ali, esteja presente, esteja dançando. Se alongue na cama, respire profundamente na cama, ainda dentro do seu quarto. Eu não quero que você vá para uma academia, eu não quero que você coloque roupa, não, é o simples, é o básico. E ainda assim, isso ela não conseguia fazer. Chegou na 4ª sessão, ela tinha acabado de voltar de viagem, ela me falou, Yara, eu pensei muito e em um momento eu pensei em parar a mentoria, porque eu não tô conseguindo, né, colocar em prática. E aí, antes dela terminar, eu falei pra ela, Débora, eu estava pensando sobre isso também, e eu quero te deixar muito tranquila pra você tomar essa decisão. Se você quiser parar a mentoria agora, você pode parar. Eu te devolvo o dinheiro, ou se você preferir, a gente congela e você volta num outro momento pra gente terminar. Mas eu não quero que você ache que você é obrigada a fazer, porque você não é, tá? Mas você realmente quer isso? Você realmente quer desistir de você? E aí ela falou, eu não quero desistir. Eu vim pra sessão porque eu pensei em um momento, mas eu entendi que eu não quero. Eu quero cuidar de mim. E a gente conversou, né? A gente aprofundou, a gente falou sobre crenças, sobre coisas que ela tinha. E eu coloquei algumas tarefas básicas para ela fazer. De novo, muito simples. Focado no simples. E tem um porquê que eu fiz isso. Vocês vão entender mais pra frente. Ela saiu da sessão. Nós tivemos 15 dias de intervalo. E nesses 15 dias ela colocou tudo em prática e mais um pouco. Quando ela voltou para a sessão, eu falei para ela, Débora, o que te fez mudar tanto de uma hora para outra? Nós tivemos 4 sessões e você não tinha conseguido colocar em prática. O que fez você mudar? E ela me disse, Yara, foi o chacoalhão que você me deu quando você me disse que eu podia desistir se eu quisesse. Ali caiu a ficha e eu entendi que eu não sou a pessoa de desistir. Pra você entender, a Débora, assim como eu, ela é muito pita. Ela tem uma natureza muito pita. Os pitas, eles são assim, eles não desistem. Eles têm muita garra. Quando eles decidem fazer uma coisa, eles vão até o final. São líderes natos. Só que nesse momento, nessa conversa que a gente teve, e claro, isso é um processo de todas as sessões que nós fizemos, de tudo que nós conversamos, de tudo que aconteceu durante o processo. Quando aconteceu isso, ela pensou, cara, eu não desisto. Só que eu não desisto de tudo que é pro outro, de tudo que é externo. Quando o assunto se refere a mim, eu tô desistindo o tempo inteiro. Eu me saboto o tempo inteiro. Eu me deixo de lado o tempo inteiro. Então, no momento em que eu dei que eu falei pra ela, você realmente quer desistir de você?
e devolvi para ela, ali ela entendeu. Ela falou, não, eu não vou desistir de mim. Por que eu tô desistindo de mim? E aí eu falei pra ela, Débora, agora que você entendeu isso, eu quero que você faça um exercício diário de toda vez que você perceber que você tá negociando com a sua cabeça, com o seu cérebro, de vou ficar mais na cama, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu tô cansada, eu não sei o quê. Você vai olhar pra dentro de si e vai falar, eu não vou desistir de mim. Só agora, nesse momento, só hoje, com essa tarefa, eu vou seguir. Eu não vou desistir de mim. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Essa foi a primeira chavinha que virou pra ela. Só que aí, nessa última sessão, ela me falou, isso que você escutou no início, que foi, eu entendi que eu não preciso fazer 100% de tudo. Eu não preciso ser 100% o tempo inteiro. E perceber que ela não precisa ser 100% abriu possibilidades para ela. Então, quando eu te falei que eu comecei a dar atividades muito básicas para ela, foi por isso. Eu queria que ela percebesse que fazendo um pinguinho, um mínimo de cada coisa, metas ridículas como dançar 4 minutos na hora que ela acorda, já ia fazer ela se sentir melhor. Já ia ser suficiente para ela. Por quê? Pita, novamente, né, que acha que precisa ser perfeita em tudo, ela conheceu o Ayurveda. Ela começou a ver as coisas, então, tinha que dormir cedo, acordar cedo, se alimentar limpo, comer coisas cozidas, tomar água morna, tomar gengibre, né, colocar especiarias na comida, tinha que fazer exercício todos os dias, tinha que se exercitar por 1 hora, tinha que meditar, tinha que não sei o quê. E ela queria colocar tudo em prática. Se ela não conseguia fazer 1 hora de exercício, então ela não fazia nada. Se ela não conseguia fazer 30 minutos de uma abhyanga completa, ou seja, né, uma oleação completa no corpo, então ela não fazia nem 5. Se ela não podia fazer uma meditação de 10 minutos, ela não fazia de 2. Porque ela se cobrava demais, ela achava que ela precisava ser perfeita. Então ela escutava por aí, ela via por aí, né, pessoas fazendo essas rotinas intermináveis da manhã, e ela pensava, se eu não posso fazer isso, então eu não vou fazer nada. Então eu vou continuar aqui na cama e não vou fazer. E aí ela falou pra mim, Yara, eu tava exausta. Mas o fato de você me dar coisas muito pequenas pra fazer, coisas muito simples, aos poucos, mesmo que eu tenha demorado, aos poucos eu fui percebendo que tudo bem eu fazer pouco. E esse pouco pode ser suficiente pra mim. Então o trabalho que a gente fez foi de desconstrução. E essa desconstrução que eu quero que você entenda, que você precisa fazer aí dentro de você. Nessa sociedade que a gente vive atual, de produtividade agressiva a todo custo, até o estilo de vida se tornou algo que tem que ser produtivo, tem que ser daquele jeito. Se não é assim, então não é nada. Até a coisa do descanso, né, que a gente vem se falando tanto sobre a importância de descansar, colocaram um peso no descanso que não precisa. Um peso de você tem que descansar e tem que ser assim. Tem que ser no mato, tem que ser ouvindo mantra, tem que ser lendo livro, tem que ser desligando o celular, tem que ser, né? É tudo tem que. E aí, né, aquilo que ela falou, eu tinha que tanta coisa e não fazia nada. Por quê? Porque isso cansa, isso pesa. Por que é tão difícil hoje sustentar um estilo de vida saudável, tido como saudável?
Porque a maioria de nós tá tentando sustentar algo que não é pra gente. Eu sempre falo essa frase, não sei se eu já trouxe aqui no podcast, mas eu falo bastante no meu Instagram isso, que é algo que eu entendi nos meus anos aí de busca por saúde, por bem-estar e de busca por mim mesma. O estilo de vida perfeito, ele existe, tá? Ele existe, não vou dizer que ele não existe. Mas ele não é o que você pensa que ele é. Ele não é o que estão dizendo por aí que é. O estilo de vida perfeito é aquele que muda conforme você muda. O estilo de vida perfeito é aquele que respeita quem você é, o momento em que você tá, que é flexível. O estilo de vida perfeito é aquele que te sustenta. E agora presta atenção. É aquele que te sustenta e não que você tem que sustentar. Se você está tentando ter um estilo de vida, uma rotina, e isso te cansa, isso te exaure, você precisa de esforço para praticar, significa que não é para você. Quando é para você, você não precisa sustentar, é autossustentável. Porque te faz bem, te faz feliz. Então presta atenção, se você está tentando seguir rotinas e essas rotinas estão te deixando mais ansiosas, estão te fazendo se cansar, talvez não seja para você. E não é a rotina em si, às vezes são os horários, às vezes é a forma que você está fazendo, às vezes é o tempo que você está fazendo. E isso a Débora trouxe, né? Nesse áudio que eu cortei para vocês, ela falou: eu percebi que fazer meia hora de exercício já é suficiente para mim e eu me sinto bem com isso. Antes, ela estava tentando se obrigar a fazer 1 hora. Ela estava tentando se obrigar a fazer uma aula de yoga de 1 hora, sei lá, particular, numa escola, sem se permitir fazer uma aula de 20 minutos que tinha no YouTube. Ela não se permitia fazer a dança que eu falei para ela de manhã, porque na mente dela ela pensava: isso é muito pouco. Isso não vai fazer diferença. Eu preciso fazer 1 hora. 5 minutos não é nada. Só que o que o corpo dela estava falando para ela? E era aí, esse foi meu trabalho dentro da mentoria, fazer ela entender, porque dentro da mentoria, o meu trabalho é de capacitação, de autonomia. É fazer a mulher que chega até mim aprender a ouvir o próprio corpo e ter autonomia para criar as próprias rotinas, de acordo com aquilo que o corpo dela está pedindo. Então, o que acontece, né? Durante esse trabalho, o que eu precisava que ela entendesse era: ela estava exausta, a vida dela é muito corrida, ela tem muitas obrigações. É claro que fazer exercício é importante, se alimentar bem é importante, dormir bem é importante, então ela tem que fazer essas coisas, mas ela tem que encontrar a forma dela de fazer. Então, o trabalho era que ela entendesse que o corpo dela estava pedindo era menos e não mais. Ela achou que ela ia chegar na mentoria e ela ia ter uma lista de coisas para fazer, uma lista de regras que ela ia seguir. Então, ela ia fazer 1 hora de exercício, 4 vezes, 5 vezes na semana, sei lá. Ela ia fazer yoga, ela ia comer X, Y, Z. Só que aí ela se deparou com algo diferente. Ela se deparou com: não, você vai fazer 5 minutos. Não, você vai fazer uma refeição 100% limpa. E à tarde, se você quiser comer um bolinho, eu vou te dar várias receitas de bolinho para você fazer. Você vai dormir. Se você não consegue dormir 8, você vai dormir 6, 7 horas, mas você vai dormir essas horas na melhor forma possível. Você não vai fazer oleação no seu corpo, a bianga completa de manhã, porque você não tem como fazer de manhã, você não tem tempo para isso. Vamos fazer à noite? E depois você vai fazer um banho relaxante? Vamos fazer 10 minutos de uma bianga bem feita na cabeça, por exemplo, não precisa nem fazer no corpo inteiro, você pode fazer só na cabeça, que é o que a gente chama de shura bianga, e você vai fazer o seu banho relaxante. A coisa mais demorada que eu colocava pra ela fazer era o banho relaxante. Por quê? Porque era o que o corpo dela estava pedindo. O corpo dela estava pedindo menos e não mais. Quando
virou a chave para ela entendeu exatamente o que ela precisava entender. Que no caso dela, dar o mínimo é o que o corpo dela precisa. É o que a mente dela precisa. O máximo ela já dá o tempo inteiro pro trabalho, pro externo. Não dá para ela dar o máximo para ela nesse momento. Dentro da mentoria, ela entendeu várias coisas também sobre a questão profissional dela. Ela conseguiu colocar limites. A gente falou sobre colocar limites pro horário de saída do trabalho dela, por exemplo, que ela não tinha. Até isso ela conseguiu fazer. Ela conseguiu criar e ela percebeu que no final ela tinha medo, né, do chefe dela não gostar, e no final não aconteceu isso, pelo contrário. Eu sempre falo, né, que se a gente não coloca limites, as pessoas não sabem que eles existem. Então a gente precisa colocar. Mas foi um trabalho mental para ela entender que ela podia colocar esses limites. Até isso ela conseguiu fazer. Mas a questão é, ainda assim, o trabalho é algo muito importante na vida dela que não dá para ela abrir mão agora. E isso também abastece ela, porque ela ama muito isso. Então não era o caso. Mas a questão é entender que, já que ela dá o máximo aqui, não dá pra ela dar o máximo, né, no autocuidado dela. O autocuidado dela tem que ser o mínimo nesse momento. E esse mínimo é o que vai sustentá-la. Que ela não precisa sustentar de novo, mas é o que vai sustentá-la. E foi isso que ela conseguiu entender no final. E me deu tanta alegria de escutar isso, né? Quando ela fala, eu posso esquecer as receitas, eu posso esquecer as comidas, mas essa mudança de pensar, de mentalidade, é o que eu vou levar pro resto da minha vida. Isso, pra mim, mostra que o meu trabalho de mentora foi feito. Porque eu mudei a mentalidade dela. Isso é transformação. E ela me falou outra coisa que ficou muito forte aqui dentro de mim, que foi, quando eu cheguei, eu estava perdida. Ela usou essa frase, eu andava a esmo e agora eu encontrei a direção. A direção para onde eu quero ir. E ela foi além, né? Porque eu falo que a mentoria, uma mentoria boa é aquela mentoria em que a mentora sai querendo mais. Ela sai entendendo que ali foi só o início. Porque ela se transformou. A partir do momento que a gente se transforma, a gente quer mais, né? E ela me falou, agora eu entendi que agora eu tô mais presente na minha vida, eu tô conseguindo olhar pra mim, eu tô conseguindo me cuidar, que era algo que eu não conseguia fazer, eu era zero olhar pra mim mesmo, então assim, agora isso eu já consegui, eu já sei quais são as rotinas que me favorecem, eu já sei o mínimo que eu preciso dar, mas agora eu consigo enxergar, ou seja, ela saiu daquela névoa mental, ela saiu daquela exaustão, porque agora ela tem aquelas rotinas mínimas que fazem ela se sentir bem, que dão energia pra ela. E aí ela conseguiu olhar para o outro lado, ela conseguiu perceber que ela deixa muito de lado a família, que ela deixa muito de lado amigos, a vida social dela, outros prazeres. Tudo é trabalho. E aí ela disse, agora daqui pra frente eu quero começar a olhar mais para esse lado. Eu quero começar a ir mais fundo nisso também. Criar momentos e possibilidades de estar mais com a minha família. Estar mais presente em momentos assim. E isso ela só conseguiu perceber, e ela me falou, eu só consegui notar isso por causa da mentoria. Quantas vezes durante a mentoria, durante as sessões, eu fiz ela refletir sobre a relação com a mãe dela, a relação com o marido dela, a relação, né, dela, do divertimento dela com outras pessoas, com amigos, com pessoas próximas. Então, cada sessão que a gente foi trabalhando essas questões, porque a mentoria, gente, é isso, eu não sou psicóloga, não trabalho como psicóloga na mentoria, mas a gente passa por questões emocionais, a gente passa por todos os aspectos da vida. Não tem como fugir disso. Então, cada vez que eu fui trazendo isso pra ela, aquilo foi ficando, né? Sempre plantando uma sementinha. E aí, no final, ela conseguiu perceber o quanto existem outras coisas que ela também precisa olhar para que ela esteja inteira. Estar inteira na própria vida é estar inteira em todos os aspectos. Físico, mental, emocional, espiritual, familiar, social. Mas, de novo, ela só conseguiu olhar pra isso porque agora ela saiu da exaustão. Quando a gente tá exausta, a gente não consegue nem olhar para as coisas. E ela falou isso, eu não conseguia pensar. Eu não conseguia decidir nada. Porque eu estava exausta. Então, o que eu quero que você perceba
dessa situação foi: muitas vezes, né, você pode estar nessa situação de tentar muitas coisas, de tentar ser perfeita, de tentar seguir rotinas. E rotina é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Desde que tenha flexibilidade. Eu tenho um histórico, né, que pra quem me acompanha há mais tempo sabe, que eu já me mudei várias vezes, né? Eu já morei na Itália, eu já morei na Bahia, depois eu vim aqui pra Buenos Aires, antes eu era, né, morava em São Bernardo, em São Paulo. E durante o meu percurso de vida, eu fui percebendo como eu sou diferente em cada lugar. E eu demorei, no meu processo de transformação, para eu realmente ser autônoma da minha própria saúde e entender o que eu preciso a cada momento, eu demorei mais de 5 anos. Foi só aqui em Buenos Aires que eu consegui entender isso. Eu tentava ser a mesma Yara em todos os lugares. O meu auge de saúde, de bem-estar foi na Bahia. Só que quando eu vim para Buenos Aires, eu tentei replicar tudo aquilo que eu fazia na Bahia. Os mesmos horários, a mesma alimentação, o mesmo estilo de vida, o mesmo ritmo. Mas aqui é tudo diferente. O ritmo é diferente, os horários são diferentes, o clima é diferente, a alimentação é diferente, tudo é diferente. Eu sou outra Yara aqui. Então eu sofri muito no meu primeiro ano aqui. E aí só então, depois disso, quando eu entendi que eu precisava mudar, quando eu entendi que não ia funcionar igual aqui, eu comecei a prestar atenção em tudo o que foi mudando desde que eu vim lá de Milão, quando eu conheci o Ayurveda, depois para Bahia, depois aqui para Buenos Aires. E aí eu consegui entender, poxa, eu tava só aplicando regra. Eu tava tentando seguir um padrão que eu mesma criei para mim, não é nem o Ayurveda, mas o padrão que eu criei para mim. Na minha mente aquilo era o estilo de vida perfeito. Então eu queria replicar aqui. Mas aqui o estilo de vida perfeito é outro, né? De novo, o estilo de vida perfeito é aquele que respeita quem você é a cada momento. E eu era outra aqui, eu sou outra aqui. Então, a vantagem da mentoria é justamente essa. Eu queria ter tido uma mentora lá atrás e por isso que eu me tornei mentora hoje. Por enxergar essa necessidade. A Débora conquistou essa transformação de mentalidade que vai fazer ela voar a partir de agora, porque depois que você muda a mentalidade não volta mais atrás, isso abriu a mente dela para outras coisas, como ela disse, para outras possibilidades. Essa transformação, ela levou semanas para fazer, ela levou 3 meses para fazer. Eu levei mais de 5 anos. Por quê? Porque eu não tive o direcionamento correto. Porque eu não tive alguém para pegar na minha mão e falar, o caminho é esse daqui. Então, o meu convite hoje para você é, se você se vê nessa situação, você percebe que o estilo de vida que você tem hoje não tá refletindo aquilo que você realmente quer, tá te deixando cansada, tá te deixando exaurida, você não tá conseguindo entender o que seu corpo tá te falando, por mais que você tente se conectar, você percebe que você não consegue traduzir os sinais do seu corpo, ainda é difícil de você entender o que funciona pra você e o que não, pra onde você tem que olhar, o que você tem que fazer, o que vai funcionar pra você, tanto alimentar quanto de rotinas, né? Se permita ter alguém para te conduzir. Se permita ser guiada por quem já passou pelo processo, porque isso vai encurtar seu tempo. Você pode conseguir sozinha, com os teus meios, de outras maneiras, mas você vai chegar muito mais rápido junto. Aliás, você vai chegar, além de mais rápido, você vai chegar mais longe. Se permita. Meu convite para você é, no primeiro momento, parar um pouco de escutar o externo e começar a olhar para dentro de si. Vai fazendo aquilo que é possível para você. Vai tentando tirar um pouco de excesso de coisas e focar naquilo que você sente que realmente faz diferença para você. Para de tentar fazer 1 hora de exercício se você não tá dando conta, faz meia hora como a Débora fez. Pra ela, meia hora é o suficiente. Ela me falou isso, ela falou, Yara, eu faço 30 minutos e eu fico super bem.
Isso me dá muito gás. Se eu tento fazer 40, 50, eu fico cansada depois. Então ela entendeu que pra ela agora é 30 minutos. E tá tudo bem, não precisa ser mais que isso, só porque alguém falou que tem que ser mais que isso. Para com isso. Teu corpo tá te falando. Então começa a tentar escutar, começa a fazer testes. Mas lembra, se você se permitir ser guiada por quem já passou pelo processo, vai ficar mais fácil. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu não me tornei mentora à toa. Eu me tornei mentora por ver essa necessidade. Hoje, por que a Débora chegou tão rápido nisso? Porque ela teve método. Um método muda tudo. Dentro da mentoria, tem um método que eu sigo. E não é um passo a passo rígido igual para todo mundo. Porque, de novo, eu não acredito nisso. Mas existe um método que eu sigo, observando cada cliente, cada necessidade, cada realidade. E esse método leva para o resultado. Esse método transforma a mentalidade. Mais do que qualquer coisa. Porque isso é o mais importante. Esse método te reconecta com você. E esse é o meu objetivo, tá? Dentro da mentoria existe escutativa. Existe olhar profundo. Por eu ter passado pelo processo, eu entendo as entrelinhas. Aquilo que você não disse. E isso me deixa muito feliz, porque o Ayurveda, ele fala, né, no clássico, eu acho que é no Charaka, agora não lembro se é no Ashtanga ou no Charaka, mas ele fala assim que um bom terapeuta, mas daí eu estendo para um bom mentor também, um bom terapeuta é aquele que acessa o coração da pessoa que está ali na frente, que está precisando de tratamento. É aquele que escuta e enxerga aquilo que não foi dito, aquilo que não foi mostrado. E é isso que eu faço dentro da mentoria. Mas eu faço isso por quê? Porque eu passei por isso. Porque eu sei quais são as dificuldades. Eu sei para onde olhar. Então, se você sente que isso é para você, se você sente que você quer essa transformação, que você quer ser autônoma da sua própria saúde, da sua própria vida, do seu próprio bem-estar e estar mais inteira na sua vida, se sentindo realmente bem dentro da sua pele, com as rotinas que você escolher, vem pra mentoria. Vem conversar comigo, eu vou deixar meu contato do WhatsApp aqui embaixo, vou deixar, como eu sempre deixo, o meu link do Instagram, enfim, dá uma olhada aqui na descrição. E vem conversar comigo. Eu vou te dizer se é pra você, se é o seu momento ou se não é. Mas eu tenho certeza que pra maioria das mulheres é o momento, porque o momento ideal é a gente que decide. E por mais cansada e exausta que você esteja, por menos tempo que você tenha, saiba que dá pra fazer. A Débora não tinha tempo. A Débora ainda não tem tanto tempo assim. Mas dentro da mentoria ela entendeu como criar energia, criar tempo. Porque quando a gente cria energia, a gente cria tempo. Ela consegue ser mais produtiva no trabalho e consegue ter mais tempo pra ela. Ela consegue colocar limite no trabalho e ter mais tempo pra ela. Então é isso que talvez você esteja precisando. E eu tô aqui de braços abertos para te receber. Se você estiver no YouTube, lembra de se inscrever no canal. Manda esse vídeo, essa aula, né, esse caso para outras mulheres que você acha que podem se beneficiar disso. Se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever aqui que eu sempre respondo. E se você estiver no Spotify, lembra de favoritar, de me dar 5 estrelas, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais mulheres. E quanto mais você socializa aqui comigo na rede social, nesses meios de comunicação, mais eu consigo trazer a minha visão, mais eu consigo trazer ensinamentos, mais eu consigo estar aqui presente. Então, me ajude a ajudar outras mulheres. Um grande beijo e até a próxima.